Fala aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pozzoli, agora a gente vai estar começando mais um vídeo aqui nesse canal. E antes de começar o vídeo eu queria muito agradecer a vocês inscritos do canal que acompanham sempre, estão sempre comentando aqui. E agradecer por a gente ter passado o primeiro milestone importante, né, do canal, que a gente já passou, né, de 1000 inscritos. E eu queria agradecer a cada um de vocês, desde os que estão aqui, desde os primeiros inscritos, ou os que estão entrando agora. Sejam muito bem-vindos e eu agradeço muito a todos vocês. E antes de falar do assunto que é desse vídeo mesmo, eu queria perguntar pra vocês, principalmente quem já acompanha, né, um tempo no canal, como é que vocês foram no Enem? Vocês acham que eles foram bem? Acham que saíram mal? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da prova, se estava muito difícil, se estava condizente com o que vocês estudaram, né? E também, principalmente aqueles que assistiram esse vídeo aqui, que vai estar em algum canto aqui, eu sempre esqueço qual exatamente, mas sobre o meu método de estudo, né? Se você viu esse vídeo, aplicou alguma dica que eu dei nesse vídeo e achou que esse desempenho seu melhorou no Enem, deixa aqui embaixo aqui pra mim ficar sabendo. E tendo dito isso, vamos começar o vídeo. Hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre como está sendo na minha rotina, como está sendo toda essa rotina de um estudante de medicina na situação que a gente está vivendo atualmente, né? Basicamente, título do vídeo: Medicina EAD. Como que está sendo? Pontos positivos e pontos negativos. E já adianto que é tipo assim, pontos positivos, pequenininho, minimizado, e pontos negativos, bem gigante. Mas, no geral, é muito importante falar também, né, que isso é a minha experiência. E com isso eu quero dizer o seguinte: é a experiência de um aluno da UFMG que está no ciclo clínico, né, no metade do curso, estou no final do 6º período. E basicamente isso. E de Belo Horizonte, né, que mora em Belo Horizonte. Então vai ser completamente diferente da experiência de outro aluno, aqui mesmo da UFMG mesmo, só que, por exemplo, tá no início do curso, acabou de entrar no curso, dos anos anteriores em relação ao meu, né? Ou, por exemplo, um aluno que já está muito para frente, um aluno que já está no internato, por exemplo, que é a terceira fase do curso de medicina, né? O 5º e 6º ano. São experiências completamente diferentes. Então eu vou poder falar do que como está sendo para mim, como está sendo para um aluno do ciclo clínico. E é o seguinte, primeiramente, como é que está sendo estruturado, né? Já falei um pouco sobre isso em alguns outros vídeos, mas é o seguinte: a gente está tendo algumas matérias que estão à distância, completamente, totalmente, só online, e algumas matérias que estão sendo híbridas. E isso eu estou falando hoje, tipo, atualmente, hoje é dia 9 de março, e aqui em Belo Horizonte, não só em Belo Horizonte, mas em Belo Horizonte a situação está ficando bem crítica nos últimos dias, tem piorado significativamente, então nós esperamos que isso mude, infelizmente, piore no caso essa situação de como está sendo as aulas. Hoje mesmo está tendo uma reunião, teoricamente, para decidir se as aulas vão continuar dessa forma ou não. Mas, de qualquer forma, vou falar como está sendo atualmente. Todas as matérias que são teóricas unicamente estão à distância. Nesse período, só de teórica, eu estou tendo Anatomia Patológica 2, que tinha uma parte prática, mas a parte prática está teórica também. Imagem 2, que tinha parte prática, mas está teórica. Patologia Clínica 2 e Ética Médica. Essas matérias estão unicamente à distância. Aí, beleza, tem essas matérias. E tem as matérias que entraram no método de ensino híbrido, que é Cirurgia 2, Clínica Médica 3, Pediatria 3 e Ginecologia e Obstetrícia. E que eu vou abreviar sempre que eu for falar dela como GOB, porque Ginecologia e Obstetrícia é um nome bem grande. Mas essas matérias estão sendo assim: nós temos dias nos quais nós vamos para os ambulatórios e nós temos dias que nós só ficamos em casa tendo aula à distância, seja gravada ou ao vivo. E eu tinha esquecido de falar, né, aquelas aulas que só estão à distância, tem as aulas que já foram gravadas, que a gente tem que fazer em tal dia, ver em tal dia, responder um questionário sobre em tal dia, determinado, fixo. E o questionário, né, porque as aulas você assiste quando você quiser. E tem as aulas ao vivo, que aí sim tem um horário fixo na semana, que segue o mesmo padrão que seria se a gente tivesse que ir para a faculdade assistir aquela aula. Então, por exemplo, digamos que segunda-feira
Segunda-feira, pela manhã, eu começo com anatomia patológica e de tarde tem cirurgia. Se fosse presencial, se fosse normal, de fato eu estaria indo para a faculdade segunda-feira de manhã, ver anatomia patológica e de tarde cirurgia. Mas, ou seja, que está seguindo o mesmo, como é que é? O horário, né? Mas com carga horária reduzida. Isso eu já vou falar um pouquinho já já. Mas essas matérias que estão sendo presenciais, a gente vai pro ambulatório no dia que é a nossa escala. Por quê? É muito dinâmico, por assim, variável. Variável é uma palavra melhor. Nós não quer dizer, nós temos essas aulas todas as semanas. O calendário de todas as semanas é fixo. Todas as semanas vai ter todas aquelas matérias que eu falei. Só que isso não quer dizer de maneira alguma que essas aulas que a gente está tendo presencial, essas aulas que a gente está tendo de maneira híbrida, que toda semana você vai lá atender. Primeiro, a gente está tendo que fazer rodízio os alunos. A faculdade, a reitoria e a coordenação da faculdade de medicina determinaram que deveria ter no máximo um certo número de estudantes por andar do ambulatório. Então não é todo dia que eu tenho clínica 3, por exemplo, que eu vou atender. Tem alguns dias que eu vou atender só. A gente tem que seguir toda uma escala, né? Aí beleza. E além disso, tem uma outra situação que não é todo dia que você vai lá atender, e que é seu dia de atender, que vai ter paciente. Porque muitos pacientes não estão comparecendo, o que é até possível, né, de a gente entender, porque tem muitos pacientes, a maioria, né, vem de longe, e digo até dos que vêm de dentro da região metropolitana de Belo Horizonte, mas às vezes vem de cidades mais distantes, e tem que pegar ônibus lotado, tem que pegar metrô lotado, e, né, não estão numa situação muito adequada para você ficar se submetendo a alta concentração de pessoas por metro quadrado. Então, muitos pacientes não vão. E a gente fica sem atender. Literalmente, a gente fica lá esperando o paciente e infelizmente eles não comparecem. E é assim que está sendo a rotina. Então, com isso eu já entro aqui nos pontos negativos, né? Quero falar primeiro dos pontos negativos. Os pontos negativos eu acabei de comentar, né? As matérias, mesmo que a gente esteja tendo as mesmas matérias, mesmas disciplinas, todas elas tiveram sua carga horária reduzida. E algumas tiveram sua carga horária reduzida tipo, de maneira que parece mais drástica do que outras. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, cirurgia, a gente quase não está tendo aula prática de cirurgia. E cirurgia, pela própria natureza da cirurgia, é prático. Você tem que estar lá, você tem que estar presencialmente para você ter cirurgia, né? E particularmente isso é extremamente deletério para mim, porque eu quero ser cirurgião. Então, a área que eu sou mais fascinado é cirurgia. Então, não tendo as aulas de cirurgia presencial, tendo sido reduzida a carga horária e tendo sido colocado mais material teórico, que é só aqui, sentado nessa cadeira, nessa mesa, olhando para esse notebook, é desmotivador. Teve essa redução de carga horária. Novamente, clínica 3, pediatria 3 e GOB. Nós éramos para estar vendo o quê? Mais de 2 pacientes por semana. E às vezes a gente não vê um paciente por semana. Porque como eu falei, tem semana que vai calhar de simplesmente não estar na escala de GOB, não estar na escala de pediatria, não estar na escala de clínica. Então eu não vou sair de casa para ir para a faculdade para ter aula de nenhum dia da semana. E teoricamente, todas as semanas eu estaria atendendo paciente em todas essas matérias. Então você meio que tem uma oportunidade muito menor de estar com o paciente, né? E esse contato com o paciente, quando você está lá, é você e o paciente. Você tem que trazer a sua memória, né? Tudo que você aprendeu para colocar ali no papel, para saber fazer uma anamnese de maneira adequada. E anamnese, para quem não sabe, é você coletar a história do paciente, né? É um outro nome. É completamente essencial. Você precisa estar ali para você aprender, para você ter fluidez, para você não... Principalmente você não ficar robótico, você seguindo um roteiro. Não, você vai pegando o jeito, estando com o paciente. Você aprende a conversar com um paciente, a extrair informações de um paciente, a você saber todas as sutilezas de como que o paciente está realmente se sentindo, que não necessariamente é como ele está te relatando.
Isso é presencialmente. Você pode ler sobre isso, você pode, nossa, eu sei toda a técnica do mundo. Eu sei identificar tudo. Só que eu nunca fui lá e, sei lá, palpei um fígado numa pessoa que tá com uma esplenomegalia. Uma hepatosplenomegalia, no caso. Nossa, sei lá. Nunca escutei um sopro cardíaco, nunca escutei uma B3, nunca escutei uma B4. Sei tudo sobre ela. Li tudo. Li em trocentos livros diferentes. Tipo assim, em tudo quanto é língua diferente do autor, eu tô lá e li. Beleza, maneiro. Só que você não sabe a mecânica de chegar lá, a técnica, né? De chegar lá com o estetoscópio e colocar exatamente no lugar, num foco que te deixa escutar de uma maneira melhor. Essas coisas assim, você pega na prática, você não pega na a distância. E isso é basicamente o ponto mais negativo, assim, mais deletério que eu consigo imaginar para falar para vocês. E outro ponto muito negativo também é o convívio com os amigos. É, a distância não tem isso. Eu ainda tenho sorte porque eu moro com amigos. Então eu tenho contato com esse grupo de amigos mais próximo. Só que eu moro com 3 amigos. Eu não moro com 40 amigos que são da a subturma B, por exemplo. Ou com 160 colegas da 155, que é a minha turma, como um todo. Ou todo o número de outros períodos, com outros alunos de outros períodos que eu tenho em contato. Não tem nada disso, basicamente, a distância. E nem com os professores também. E acaba que fica com distanciamento. Geralmente você cria vínculo com o professor. Ainda mais na nossa profissão, a gente tem que ter esse network, a gente tem que ter esse contato com professores, porque nenhum médico sabe de tudo. E a gente conhece muito especialista aqui. A gente ter esse contato com especialista é extremamente importante, é extremamente gratificante e é uma coisa que gera extremo crescimento para nós como profissional. E você está ali presencialmente aprendendo de como aquele médico lida com o paciente. Não estamos tendo isso de maneira tão significativa. A gente ainda tem esse contato, né, com os especialistas, só que é à distância, tipo, ou nossos professores específicos de clínica, pediatria e ginecologia e cirurgia. Mas tirando isso, é tudo à distância. Isso é um ponto que eu considero muito negativo também. E encaixando nesse mesmo ponto é, por exemplo, atividades extracurriculares estão praticamente inexistentes. Eu sou monitor de anatomia. Pelo menos eu era monitor de anatomia quando estava presencial. Como é que você ensina anatomia? Que você tem que estar lá no laboratório de anatomia, você tem que estar lá com o cadáver, com as peças, mostrando as estruturas em 3D. Como é que você faz isso à distância? Beleza, você faz isso com slide à distância. Ótimo, maneiro. Só que, se você já teve alguma aula de anatomia na vida, você sabe que é uma quantidade extremamente absurda de nomes para decorar. Nomes, às vezes, que não fazem sentido nenhum. E que você não tá nem vendo de verdade à distância. Aí, como é que você fica? Mais difícil, suponho eu, de aprender do que se você tivesse presencialmente. E também muito mais chato de ensinar. Não tem nem comparação. Eu não entrei na monitoria de anatomia para ficar à distância. Eu entrei na monitoria de anatomia para aprender anatomia. E você também aprende muito ensinando, né? Principalmente ensinando você aprende. Então era estando ali ensinando aos meus alunos que eu aprendia mais. E não tá tendo isso. Projeto de pesquisa, pode desconsiderar. Projeto de extensão é mais de boa, de manter a distância. Alguns já tem um modelo à distância, então não meio que mudaram quase nada. Eu particularmente faço parte de um projeto de extensão que ficou basicamente inalterado, porque ele é à distância na sua própria natureza. E é isso basicamente que eu considero de negativo. Tem o fato também, né, de que, por exemplo, o Rei está fechado. O Rei, para quem não sabe, é restaurante universitário. Que geralmente é um lugar de você encontrar com os amigos também. De conversar enquanto você almoça. E não tá tendo nada disso. No momento, hoje, no dia de hoje, né, eles estão funcionando por marmita. A gente simplesmente vai lá na recepção, compra e come. No caso, eu trago para casa porque eu tenho morado perto da faculdade. Mas não é a mesma coisa de você estar lá presencialmente com os amigos novamente. E ponto positivo, por assim dizer. Começar do que eu de fato vejo como um ponto positivo mesmo. Que é o seguinte. As aulas, mesmo as que estão ao vivo, ficam gravadas. A UNB, a UFMG, ela
determinou que essas aulas deveriam ficar gravadas. Até porque não é razoável esperar que todo mundo teria a mesma qualidade de internet para assistir as aulas ao vivo sem nenhum dano para do aprendizado, né? Porque a internet pode cair no meio da aula e aí, perdeu o conteúdo? Não. Então a UFMG determinou que essas aulas deveriam ficar gravadas também. E você está tendo aula na maioria das vezes, um especialista que fica pesquisando, faz projetos de pesquisa sobre aquele assunto, que tem uma didática incrível, porque a gente tem muito isso aqui na UFMG, são professores, na sua grande maioria, com didática fantástica, absurda, mesmo que esteja um pouquinho atrapalhado pela essa questão de ser à distância, você ainda tá tendo aula com o cara, mano. O cara é o especialista, é a referência naquilo ali, você tá tendo aula com o cara. E, além disso, você tem a oportunidade de, esqueci o que aquela pessoa, o que aquele professor, o que aquele doutor falou exatamente sobre isso. E, como você sabe muito bem, geralmente do jeito que o professor fala, com a entonação que o professor fala, ele já tá te dando algumas pistas para o que vai cair na prova, né? A gente não estuda para prova. Eu, particularmente, não estudo para prova. Eu estudo para estar apto a atender paciente no futuro. Mas, de qualquer forma, essas dicas que os professores dão durante as aulas são valiosas para a prova em si. Vai ser cobrado do jeito que ele fala em aula. Não do jeito que um livro, sei lá, publicado no século passado na Rússia, fala sobre aquele assunto. Não, nada a ver. Vai ser mais do jeito que o professor está falando. E você poder rever essas aulas. Porque às vezes você pescou na hora lá, não vi aquela referência que o professor falou. Você chega lá, revê. Ótimo, você já sabe o que você tem que saber. E para algumas matérias, como por exemplo, anatomia patológica, isso de ter aula gravada é simplesmente fantástico, porque é um assunto muito denso e às vezes você simplesmente quer ver a aula do que o professor deu novamente, não a aula toda, que são muito longas na maioria das vezes, mas você quer ver um pedacinho sobre uma patologia específica. E esse fato de estar gravado é sim positivo. Eu considero muito bom. Aí, deixa eu ver. Outro fato positivo. É difícil achar fatos positivos. Mas eu considero que algumas matérias se adaptaram bem ao ensino remoto no que diz respeito à quantidade de carga horária. Porque tinha matéria que parecia que tinha uma carga horária muito acima do que seria razoável para aquela matéria. E agora está à distância. E beleza, agora eu assisto essas aulas gravadas na velocidade 2, 3, 4 vezes. Tipo assim, o professor fica falando rapidão assim, como se não houvesse amanhã para falar. Mas ainda assim, se você tiver ouvido treinado, né? Algumas pessoas acham super estranho você assistir aula nessa velocidade acima de 2, né? Mas, de qualquer forma, você consegue entender e você consegue absorver uma quantidade muito maior de conteúdo num período menor de tempo, né? E isso é muito bom. O fato de você poder avançar sobre partes menos interessantes para você, menos importantes, menos relevantes, né, no caso. Não, menos importante. E é isso que eu considero como positivo. Basicamente, eu não considero mais nada como positivo. Eu não consigo ver outros pontos positivos nessa situação toda. E eu esqueci de falar no ponto negativo, é que a rotina se torna mais monótona. Você tá basicamente trancado em casa o tempo todo. Vamos dizer assim, uma rotina padrão. Tô aqui dormindo na cama. Acordo, faço exercício ou cedo pela manhã ou de noite. Beleza, vai lá, come alguma coisa, toma banho, faz tudo que tiver que fazer, aí senta aqui nessa cadeira. Aí fica sentado aqui, sei lá, horas, tipo, tem dia que é 14 horas sentado nessa cadeira aqui estudando. Tem que ter esse foco, né? Mas você sabe que não é bom ficar sentado durante essa quantidade absurda de tempo. E não tendo esse translado de, sai dessa sala, sai para aquela outra sala lá da faculdade, sai desse hospital, pega, vai andando lá no campus inteiro para chegar no outro hospital. Você tem menos incentivo a se exercitar, você tem menos incentivo a sair de casa no geral. Não que você devesse sair de casa nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, né? Deus me livre. Mas ainda assim, você tem menos incentivo a se movimentar. Acaba sendo uma rotina mais monótona e algumas pessoas encontram muita dificuldade de ter o foco e ter a motivação para estudar nessa situação. E eu atualmente eu tenho conseguido ter um bom foco para me manter aqui focado estudando. Mas eu entendo que tem muitas pessoas que têm dificuldade e isso não pode ser relevado como algo normal. É muito ruim você não estar no seu ambiente ótimo de estudo, né? Porque ninguém entrou em medicina e em outros cursos também para
estar estudando à distância, né? Nós entendemos, obviamente, a situação, mas ainda assim é uma situação muito difícil, muito complicada. E é isso, basicamente. Inclusive, por causa da pandemia, eu tive que tomar vergonha na cara e comprar uma cadeira melhor, porque eu já estava ficando cheio de dor nas costas. E essa aqui agora aparece no vídeo, né? A cadeira que eu usava antigamente era tão pequenininha que nem no vídeo aparecia. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram, não deixe de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal se vocês quiserem ver mais vídeos sobre esses assuntos de medicina e algumas músicas aleatórias, um dia ou outro, aqui no canal. Então se inscreva aqui. E também deixa aqui um comentário falando sobre o que você quiser falar, seja do vídeo, seja algo que eu não falei no vídeo, alguma pergunta que você tenha sobre a rotina, qualquer coisa. Só vamos gerar engajamento no vídeo, que é bom pro YouTube. E é isso, eu agradeço a todos de vocês. O vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava, e essa aqui é a segunda vez eu gravando, porque o gênio aqui, da última vez, gravou um vídeo de mais de 18 minutos e foi ver, o microfone estava desligado. Aí é bem triste, mas agora tá gravado, pelo menos. E eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui, todos vocês que assistiram, e tchau, tchau.